Bom, no vídeo anterior, a gente teve como resultado do vídeo anterior, né, o final dele, essa tabela, marcada aqui a classe mediana em amarelo, a classe modal em verde e o cálculo da média, que deu 1416,9. Bom, agora vamos partir para o restante das medidas de posição central, moda, mediana e o quartis, e as medidas de dispersão. Começamos pela moda. E como é que nós vamos calcular a moda? Bom, nós vamos calcular a moda através da fórmula de Zuber, que é moda igual ao limite inferior da classe modal mais a diferença entre a frequência absoluta da classe modal e a classe anterior a ela, dividida por essa mesma diferença, somada à diferença entre a frequência absoluta da classe modal e a classe posterior a ela, vezes a amplitude da classe. Então, vamos só localizar onde estão esses dados aqui. Classe modal, essa classe aqui, porque tem a maior frequência. Limite inferior, 1455,4. Diferença entre essas duas frequências, 2. 16 menos 14 igual a 2. Esse é o D1. Diferença entre classe modal e a classe posterior, 16 menos 13, 3. Esse é o D2. Vezes aquela amplitude, né, que é o 270,1. Ok? Então, preenchendo isso aqui, como é que a gente fica, né? Então, vamos lá. É o 1455,4 mais o D1, que é 2, sobre 2 mais o D2, que é 3, vezes o 270,1. Bom, eu fiz os cálculos aqui, vocês podem conferir. 1563,4. E essa foi o valor da moda obtida. Então, vamos colocar isso aqui, ó. 1563,4. O que a gente pode observar? Esse número 1563,4 é um número que está no intervalo que é considerado como classe modal. Ou seja, isso é uma observação a fazer. Se você calculou a moda e a moda não coube no intervalo da classe modal, porque tem alguma coisa errada. Ok? Vamos partir agora para a mediana. Como que a gente calcula a mediana? Nós vamos usar uma expressão bem conhecida na literatura, que é essa daqui, onde o LMD é o limite inferior da classe mediana. N, tamanho da amostra, no caso aqui da gente 70, dividido por 2, menos a frequência acumulada até a classe anterior à classe mediana. Ok? Frequência acumulada até a classe anterior à classe mediana. FMD, frequência absoluta da classe mediana, e o H é a amplitude da classe. Então, vamos ver o seguinte. Qual é o limite inferior, né? Qual é o limite inferior, para a gente ir preenchendo aqui? Vamos tentar organizar aqui os nossos cálculos. Vamos chamar aqui. Opa, não estou me entendendo aqui com... Mas agora vai. Vamos fazer assim. Então, vamos lá. Qual é o limite inferior da classe mediana? Então, ó, a classe mediana é essa classe aqui. O limite inferior dela é o 1185,3. Ok? O N é 70, dividido por 2, menos a frequência acumulada até a classe anterior à classe mediana, ou seja, é esse 22 aqui, ó. A classe anterior à classe mediana é essa classe, e a frequência acumulada é de 22. O cálculo é 1 mais 8 mais 13, mas como a gente já tinha feito aqui no vídeo anterior, esse número resulta em 22. A frequência absoluta da classe mediana é amarela, a frequência absoluta dela é 14. Então, 14. E isso vezes o 270,1, que é a amplitude da classe. Pessoal, eu fiz esse cálculo, vocês podem conferir, e eu obtive 1436,1. Então, foi esse valor aqui que eu obtive. 1436,1, tá?
Uma coisa que a gente tem que notar, o 1436,1 está dentro, é um número que cabe no intervalo da classe mediana? Com certeza absoluta, cabe. Não necessita ser o ponto médio, são duas coisas completamente diferentes. Portanto, aqui ó, já temos aí um indício de que nós estamos agindo corretamente. A outra coisa que o exercício perde são os quartis. Eu vou colocar o Q1 e o Q3 e depois vou explicar por que eu não estou colocando o Q2 aqui, tá? Vamos lá. Como que a gente calcula esses quartis? Vamos para o primeiro quartil. O primeiro quartil, ele significa o seguinte, é o dado dentro dessa organização que anterior a ele, ou seja, os dados que são inferiores em termos de valor numérico ao Q1 tem que somar 25% da amostra. Lembrando que a nossa amostra tem 70 dados. Então, o que é que a gente pode fazer para chegar nesse cálculo? O que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal. Primeira coisa, nós vamos calcular o FR e depois nós vamos calcular o Fzão R. O que é que seria cada um desses dados aqui? O que é que eles representam? Então, vamos lá. Vou calcular aqui na hora, tá? O FR é quanto de percentual que representa a frequência de cada intervalo em relação ao tamanho da amostra completo. Como é que eu faço esse cálculo? Eu simplesmente divido a frequência da amostra pelo tamanho da amostra, a frequência da classe, dividido pelo tamanho da amostra, vezes 100, para que o resultado já dê em percentual. Obviamente que foi o que a gente combinou, que todos esses números aqui, eles teriam uma casa decimal somente. Então, vamos diminuir aqui o número de casas decimais. Então, aí, ó, 1,4%. Então, como é que eu calculo? Vamos lá, FR. Ele é igual à frequência da classe dividido pelo tamanho da amostra vezes 100 para dar em percentual. Isso está dando 11,4%, ok? Então, essa medida aqui é em porcento. Eu vou colocar aqui, ó, tá? Só para a gente não esquecer. Beleza, e isso eu posso fazer para todas, tá? Então, uma das formas que eu gosto de fazer é copiar esses dados aqui. Obviamente, quando a gente faz na mão, a gente não consegue fazer isso. Mas eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar isso, mas eu vou colocar... esse daqui é travado porque ele é um dado fixo. Então, vamos lá. Ah, tá. E esse daqui, obviamente, é o D5, né? Que é a célula D5. Então, ó, 18,6. Deixa eu ver se eu consigo trazer para cá. Então, ó, 18,6. Aqui eu já tenho 20. Aqui eu tenho 22,9. Aqui eu tenho 18,6 e 7,1. Se eu somar tudo, tem que dar, obviamente, tem que dar 100%, porque é a amostra toda, né? Então, ó, 100%. Ok? Então, é simplesmente, por exemplo, a frequência relativa da primeira classe, pego a frequência absoluta, divido pelo tamanho da amostra, multiplico por 100. Frequência absoluta, divido pela amostra, multiplico por 100 e por aí vai. Já essa daqui, que também é em percentual, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a acumulada. A primeira aqui é essa própria, tá? Não tem como gerar um número diferente, ok? Agora, a partir da segunda, o que eu vou fazer é somar a anterior com a atual. É exatamente isso que eu vou fazer. Então, ó, esse daqui é igual a esse mais esse. Ok? Dei um enter aqui, pronto. 12,9, né? Se a gente somar... Ah, aqui, desculpa, pessoal. Ele vai dar... Por que ele vai dar um pouquinho diferente? Ele vai dar um pouquinho diferente porque aqui tem a questão da aproximação aqui do Excel. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui os números já somando com a aproximação para não deixar de concordar com aquilo que a gente combinou, que é aproximar sempre em uma casa decimal. Então, ó, se eu somar 11,8 com 18,6, eu vou obter 31,4.
Se eu somar com 20, 51,4. Se eu somar com 22,9, eu vou ter 74,3. Se eu somar com 18,6, eu vou ter 92,9. E se eu somar com 7,1, 100%. Ok? E tem que terminar em 100%. Agora vamos lá. Para que é que eu fiz isso e eu estava falando em quartil? Veja, até a segunda classe, eu tenho somados aqui 11,8% da amostra como um todo. Ou seja, os 25% que eu estou procurando tem que estar aqui dentro dessa classe aqui. Porque aqui, nela, eu chego a 31,4%. Ou seja, os 25% vão se encontrar nela com certeza absoluta. Então, o que é que eu faço agora? Vamos lá. Opa, desculpa aqui, nem precisava ter feito isso, eu só vou diminuir aqui esse cara. Então, o que é que eu faço agora? Vou aqui completar com os dados numéricos. Então, a gente viu que é aqui, essa classe aqui, 31,4, certo? Então, eu vou pegar o limite inferior dela, que é 915,2. Vou pegar o 70 dividir por 4, menos a frequência anterior a ela. Bom, a frequência anterior a ela, anterior a essa classe aqui, é 9. É a frequência acumulada. É só pegar o 1 e somar com o 8, que dá 9. Então, 9. A frequência absoluta da classe é 13. Então, 13 vezes o 270,1. Pessoal, eu obtive um valor aqui que é 1091,8. Depois vocês conferem aí na conta de vocês. Então, eu obtive aqui 1091,8. Vamos ver se faz sentido isso aqui, né? Vamos ver se faz sentido. Beleza. 1091,8. 1091,8 realmente está aqui nessa classe. Ok? Cabe dentro dessa classe. Então, perfeito. Nós estamos no raciocínio correto. Tá. Agora, e o Q3? Né? E o Q3? Bom, o Q3 é o seguinte. É uma fórmula muito parecida com a do Q1. Vou voltar aqui o Q1. Limite inferior, N dividido por 4, menos FA, FQ1 vezes H. O que é que muda? Vamos lá. Limite inferior do Q3, mais 3 quartos de N. Aqui eu quero chamar a atenção. O que é 3 quartos de um número? É 75% daquele número. Da mesma forma que 1 quarto do número é 25% daquele número. Então tem a ver com esse valor aqui, 25% e 75%. Menos a frequência acumulada até a classe anterior a ela, dividido pela frequência absoluta dessa classe que possui o terceiro quartil, vezes H. Bom, mas o que é o terceiro quartil? O terceiro quartil é o dado que valores inferiores a esse dado somam 75% da amostra. Bom, então agora a gente precisa voltar aqui para entender. Veja a frequência acumulada. Até essa classe aqui, até essa classe eu tenho 74,3% dos dados dessa amostra. Ou seja, os 75% dos dados ocorrem nessa classe de baixo. É essa classe de baixo que tem o limite dos 75% da amostra. Portanto, os dados que eu vou utilizar para o cálculo do terceiro quartil tem que ser dessa classe. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui. Vai ficar assim, né? Limite inferior, 1725. Então, 1725,5, que é o limite inferior. Mais 70 vezes 3 dividido por 4, que é 75%, menos a frequência acumulada da classe anterior a essa que nós estamos trabalhando. Vocês podem ver que é 52. Tá aqui, é 52. É só somar 1 com 8, com 13, com 14, com 16 que nós vamos chegar nesse número de 52. Então, 52.
A frequência absoluta dessa classe que possui o terceiro quartil, 13. Então, vamos colocar aqui o 13. E tudo isso vezes o H, que é 270,1. Bom, eu encontrei o valor de 1735,9. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1735,9. Bom, mais uma vez aquele teste. Será que esse número cabe no intervalo? Lembrando que o intervalo que a gente tem é esse daqui. Com certeza absoluta, 1735,9 está nesse intervalo. E uma coisa a mais que eu queria chamar a atenção de vocês. Vocês estão notando que até antes dessa classe que está marcada aqui, eu tinha 74,3% da amostra. Quase os 75% que eu estou buscando. Portanto, esse dado no valor de 1735,9, que marca os 75% da amostra, tem que estar mais próximo do limite inferior do que do limite superior. Porque ele está muito perto de 75% aqui, né, vindo daqui para cá. Ok? Então, esse é um raciocínio que também conta bastante. Ok, só que nessa questão a gente não queria somente as medidas de posição central. A gente também queria o desvio médio, a gente também queria o que eu vou chamar de S2 aqui, que é a variância, e a gente também queria o que eu vou chamar de S aqui, que é o desvio padrão. Bom, para isso, a gente tem que observar... Ah, pessoal, desculpa a minha falha, não falei sobre o segundo quartil. O segundo quartil, ele é simplesmente a mediana. Por que ele é a mediana? Porque o segundo quartil é aquele dado que, inferior no valor numérico, inferior a ele, eu tenho 50% da amostra. Ora, isso é a mediana. É tanto que se a gente voltar aqui para a equação da mediana, que está aqui, vocês estão vendo esse n sobre 2? N sobre 2 é a mesma coisa que metade. Então, ele se assemelha bastante à equação do primeiro quartil. Só que no primeiro quartil eu estou dividindo n por 4 para poder dar 25%. E no caso da mediana, eu estou dividindo por 2 para dar 50%. Mas eu também poderia colocar 2 quartos. Então, 2 quartos é meio, né? Então, o primeiro quartil, 1 quarto. O segundo quartil, 2 quartos, ou mediana. E o terceiro quartil, 3 quartos. Ok? Então, fica uma linha lógica, né? Ó, 1 quarto e 3 quartos. Ok? E a mediana é o Q2. Segundo quartil. A fórmula do desvio médio é simplesmente o somatório entre as diferenças que são calculadas entre o ponto médio de cada classe e a média já calculada. Lembrando que a média calculada a gente já tem, que é de 1416,9. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vamos para cá. Vamos calcular o desvio médio. Então, primeiro eu vou calcular o seguinte. Eu vou calcular o xi, ou melhor, é módulo, tá? Módulo. Módulo de xi menos a média, que eu vou botar x aqui, tá, pessoal? E vai ser isso. Tem que ser isso, ok? Beleza? Vamos lá. Vamos colocar aqui gradeadozinho e tal. O que é que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer é xi menos a média, que é 1416,9. É basicamente isso. Só que o valor absoluto disso. Então, não vai dar número negativo nunca. Tá ok? Então, vamos lá. O que é que nós podemos fazer? Vamos ver aqui no Excel, pessoal. Eu não uso muito o Excel assim, mas eu acredito que o meu Excel aqui deva ter uma função de absoluto, acredito eu, e tem mesmo, valor absoluto. Ok? Então, nós vamos usar essa função aqui de ABS entre a diferença xi menos a média. E vai dar isso aqui. Só lembrando que a gente combinou. Isso aqui é um valor numérico com uma casa só. Ok? Então, só para... Então, deu aí, ó, 906,8. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso com todos os x's. Então, eu vou criar aqui uma fórmula para a gente fazer isso de uma forma mais rápida. Certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, igual, vou copiar, só que assim, aqui passa a ser o C4, certo? Aqui passa a ser o C4, porque nós estamos na linha 4. E esse B19, ele é fixo, então sempre que a gente quer fixar uma casa, a gente coloca aqui o dólar, né? Ou o cifrão, e tudo fica resolvido. Então,
tal, e eu tenho isso. A única coisa que eu quero é que seja número e só tenha uma casa, tá? E aí, se eu arrastar, eu vou ter isso para todos, ó. Então, o que eu fiz aí, né? O que eu fiz foi o seguinte, eu pego esse valor xi, subtraio da média, que é 1416,9, e tiro o módulo. Então, vai ficar esses valores aqui, e que se eu somar todos esses valores, então isso aqui vai ser a soma de todos eles, eu tenho aqui, ó, 3.337,7, e esse é o meu desvio, esse é o meu desvio total. Como é que eu calculo o desvio médio? Aqui, inclusive na equação, eu não coloquei o desvio médio feito de uma forma, esqueci de colocar aqui um dado, que é dividir pelo tamanho da amostra. Tá? Então, eu tenho que dividir pelo tamanho da amostra, que no caso aqui da gente é 70, ok? Então, vamos lá. Então, para calcular o desvio médio, ele é igual a esse cara dividido por esse cara. E tá aí, ó. Então, vou botar aqui desvio médio, com uma casa decimal, centralizar. Então, eu fico com ele aí, ó, 47,7, ok? Beleza. Como é que eu calculo a variância, que é esse S2? A variância é o seguinte, pessoal. Vamos aqui para a equação da variância. A variância é isso aqui, ó. Eu poderia me utilizar desse cara aqui elevado ao quadrado. Então, eu tenho que pegar esse número que está aqui já calculado e elevar ao quadrado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá no Excel e vou me utilizar dessa facilidade. Por exemplo, pode ser usado o módulo não, até porque é uma diferença elevada ao quadrado, vai dar sempre positiva. Tá? Então, eu vou usar assim, ó, xi menos a média, só que tudo isso elevado ao quadrado, ok? Essa vai ser minha equação. Então, vamos gradear tudo aqui. Botar, tá, beleza. Então, o que é que eu vou fazer? Isso aqui vai ser igual ao número anterior elevado ao quadrado. Simplesmente isto. Aqui, vamos lá. Aqui não deu, né? Porque eu eu acho que aqui, ó, eu teria que colocar isso e dar um Enter, né? Para poder dar certo, tá? Mas é simplesmente esse número aqui elevado ao quadrado para dar esse daqui, ok? Deixa eu só centralizar tudo aqui, pessoal, para ficar tudo certinho, tudo bacaninha, formatado, tá? E aqui eu posso selecionar esse cara e trazer e arrastá-lo até aqui, que vai dar tudo certo. Na verdade, ó, se a gente for ler, por exemplo, aqui tem, ó, I4 elevado ao quadrado. O I4 é esse cara aqui. Elevado ao quadrado dá esse valor. Aqui vai dar a mesma coisa e tal. E o que é que a gente precisa? Precisa somar tudo isso. Então, eu posso simplesmente arrastar esse cara daqui para cá. Né? O Excel nos dá essa coisa maravilhosa, né, de responder assim, tá? E aí a gente obtém esse número aqui, ó, sei lá, um número enorme, né? 2.107.849, 849,8, tá? E aí esse número seria a variância. Opa, desculpa, vamos voltar para a fórmula da variância. É isso dividido por n, ok? Então é isso dividido por n. Então vamos lá. Então, aqui a variância é igual a esse cara dividido por esse cara. Então tá aí, ó. Aí vamos colocar naquele formatão lá de número com uma casa. Então tá aí, ó. 30.112,1. Ok? Beleza. E o que é que seria o desvio padrão? Vamos ver aqui a equação do desvio padrão. Simples assim. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ok? Então, vamos voltar lá e vou colocar aqui, ó, igual a raiz desse número. O comando é sqrt, ok? Desse número aqui, ó. Então, vamos colocar aqui também, formato de número, com uma casa decimal. Então, 173
0,5 é o desvio padrão da amostra trabalhada. Deixa eu tirar essas duas linhas aqui, só para a gente comportar todo as informações aqui numa tela só. Então tá aí, pessoal. Então a gente conseguiu fazer aqui, ó, tudo certinho, né? Todos os cálculos básicos, nós estamos tratando aqui de introdução à estatística, nada de entender isso aqui como estatística como um todo, porque a disciplina que eu leciono não é estatística, mas a gente dá noções de estatística, tá ok? Bom, espero aí ter ajudado vocês no raciocínio, pelo menos introdutório da estatística, na parte de organização de dados e o agrupamento desses dados em intervalos de classe. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!